Coisas estranhas na Europa para brasileiros. Limite de horário para comprar bebida? 2 meses sem ver o sol? Isso acontece na Europa e eu vou te contar muito mais sobre isso agora. E aí, massa, eu sou o Felipe Távora e eu moro aqui na Europa há 3 anos e eu posso te falar que o intercâmbio foi uma das minhas melhores escolhas na vida, porque me proporcionou a sair da faculdade de engenharia do Brasil, na qual eu estava super insatisfeito, super incomodado, a vir realizar o meu sonho de morar em outro país, de desenvolver a minha língua e de alcançar a minha liberdade financeira e geográfica em outro país, em outro continente. Então vem comigo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite aqui para você. Se você quiser saber como eu consegui chegar aqui, por meio de qual estratégia eu tracei, como que eu consegui fazer isso? Como assim, Felipe? Você saiu da Bahia e tá morando na Europa, do nada. Então, não foi do nada, eu vou te contar a estratégia que eu fiz por meio de um evento gratuito. Então, como assim? Como você vai participar desse evento gratuito? Apenas você precisa se inscrever nesse link que eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Que por meio dele eu vou te contar como que eu consegui fazer para sair de lá, para vir para cá e morar e alcançar todos os objetivos e todos os sonhos que eu inicialmente jamais acreditei que eu mesmo poderia alcançar. Então, quem viaja para a Europa precisa se acostumar com muitas coisas que são diferentes, né? São países diferentes, culturas diferentes, tem muita coisa que são diferentes, mas é assim, né? Quem avisa amigo é, e eu vou te contar aqui 6 curiosidades sobre a Europa que talvez você não conhecia, que são bem diferentes do Brasil. A primeira delas é o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Como assim? Se você que está me assistindo agora tem costume de morar numa cidade grande, de uma capital, principalmente do Brasil, você provavelmente tem muita acessibilidade de tudo. Você está acostumado provavelmente a serviços ilimitados 24 horas, como restaurantes, farmácias, pet shops, supermercados, lojas para construção e uma quantidade quase que infinita de serviços que você pode ter acesso a hora que você bem entender. E aqui é um pouco diferente. Alguns restaurantes fecham cedo, a maioria deles. Algumas lojas não funcionam no domingo. E os supermercados, alguns são assim também. Nem se fala dos feriados, que têm os horários bem limitados. E também é muito importante a gente ficar de olho em horários específicos de abertura de alguns mercados, porque você pode ver isso, por exemplo, no Google, pesquisar antes de você ir para você não dar viagem perdida. E também é bom a gente ficar ligado nas siestas, que é aquele famoso cochilo da beleza, que alguns países têm a cultura de fazer isso, de tirar o período do almoço para descansar, comer e dar aquela cochiladinha depois. Então, o período do almoço, que às vezes no Brasil é de meia hora, 10 minutos, 1 hora mais ou menos, ou 2 horas até, em alguns países da Europa eles têm o costume de tirar 3, 4 horas de horário de almoço, né? Então, para dar aquela cochiladinha, aquele power nap. Só que convenhamos que é dormir demais. Por exemplo, quando eu morava na Itália, a gente tinha bastante dificuldade de fazer várias coisas porque o horário de atendimento, o horário de abertura das lojas era bem restrito, né? Tinha as siestas, o pessoal tira 3, 4 horas de descanso. Então, às vezes, se você tivesse um horário específico para fazer alguma coisa, você simplesmente não conseguia porque aquele horário não estava aberto. Então, você tem que se programar antes para você fazer as coisas. Às vezes, se você quer fazer alguma coisa em cima da hora, você não consegue. Beleza? Segunda curiosidade, tomadas. Cada país aqui tem uma tomada diferente. Até hoje eu não consigo entender. No mundo globalizado como o que nós vivemos, cada país tem uma tomada diferente. Como assim a gente não usa uma mesma tomada? Botava um USB para todo mundo usar, alguma tomada específica para todo mundo usar. Nem na Europa essas tomadas são iguais. Por exemplo, na Irlanda é uma tomada, na Itália é outra tomada, quando você vai para a Holanda é uma tomada totalmente diferente. Haja adaptador para você ter, né? Tem que montar uma loja, um estoque enorme de adaptadores só para você ir para os países. Ou você pode comprar um adaptador universal, que é um trambolho desse tamanho, que inclusive eu tenho um estoque aqui também. Eu tenho 3 ou 4 adaptadores universais, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Travel Universal Adapter. E ele tem essa entrada aqui. Aí tem essa opção Lock e Unlock. Aí tem esse aqui, tá vendo? Tem esse, Europa. E esse aqui também, tá vendo? Que encaixa, às vezes encaixa nas tomadas antigas do Brasil também. E tem essa opção aqui também. Vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa tomada, por exemplo, da Irlanda. E tem várias opções aqui. Tem essa que é parecida com a do Brasil também. Tem essa, tá vendo?
você pode tentar usar essa também, beleza? Imagina você ir para um país que você não tem a tomada, você quer carregar o seu celular e você não consegue. Você precisa se programar isso antes, né? Porque hoje, no mundo que vivemos, ninguém vive sem celular. Como você vai ir para um lugar que você nunca foi na vida sem ali um mapinha na mão, sem o Google Maps, a não ser que você leve um mapa físico. Mas hoje em dia é muito difícil ver alguém levar um mapa físico, né? Normalmente a gente usa o celular. Mas você quer carregar o seu power bank, sua bateria externa, você quer carregar o seu computador, seu notebook, enfim, carregar qualquer aparelho que você tiver e você não tem um adaptador. Você simplesmente não consegue carregar. Absurdo, né? Então, fique ligado nessa curiosidade. Terceira curiosidade, multidão de turistas. A depender do país que você for conhecer na Europa, a maioria deles você vai ter que lidar com a multidão de turistas, porque não é só você que tá querendo ir lá, não, bebê. É o mundo inteiro que tá querendo conhecer os países da Europinha de mel. Então, se você quiser ir para a Europa, você tem que estar preparado para isso. Se você for, por exemplo, para Londres ou para Paris, ou principalmente para Espanha, você tem que estar preparado, porque se você for, por exemplo, para museus ou rodar ou morar perto de pontos turísticos, você tem que ficar sabendo que você vai estar envolto de turistas e aquela confusão maluca de pessoas andando sem destino. Então saiba que você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque aquilo ali não vai mudar tão cedo, né? Se você quer passear, outras pessoas também querem no mundo inteiro. Então, dica básica aqui, se você quiser morar nesses países ou passear por esses países de uma forma mais tranquila, busque na internet qual é o horário de pico das atrações. Fuja desses horários para você conseguir pegar um transporte público mais vazio, para você pegar menos fila, para você ganhar mais tempo na sua viagem ou mais tempo no seu rolê, se você estiver morando no lugar. Porque às vezes você quer dar uma passeada e voltar para o trabalho, ou dar uma passeada e ir para outro lugar. Então fique de olho nisso, que vale muito a pena nesse estudo. Por exemplo, se você for para a Itália e for para Roma, você tem que saber que está lotado de turistas. Então qualquer local que você for vai estar cheio, e tem alguns locais específicos que tem um horário de abertura específico. Se você procurar ir logo no iniciozinho da manhã, provavelmente vai ter menos gente, né? Então você fique de olho nisso. Normalmente o pessoal acorda um pouco mais tarde, fica um pouco mais de preguiça, às vezes sai para beber à noite, acorda um pouco de ressaca, então deixa para sair um pouco mais tarde. Então os horários um pouco mais tarde provavelmente vão estar mais cheios. Então se quiser fazer mais coisas durante o dia, tente acordar mais cedo. Vai essa dica para você. Próxima curiosidade, pouco sol. Como eu tô acostumado com o sol da Bahia, que aquele sol na sombra faz 50 graus, aqui é bem diferente. Países como a Inglaterra, Islândia, Finlândia, Dinamarca e Suécia, você praticamente não vê a luz do sol. Você pode ver que a localização desses países é um pouco acima, um pouco próximo do Polo Norte. Então, Polo Norte você sabe que é muito frio e praticamente não tem sol. Países próximos do Polo Norte são características semelhantes do Polo Norte, um pouco menos pior, mas também, né, você pode ter uma base que tem bastante neve, que é bastante frio. A maioria dos períodos do ano é assim, beleza? Então você pode ter isso como base. E a Irlanda também não é muito diferente. A Irlanda é um pouco mais para cima também, não é tão perto do Polo Norte, mas é bem frio o ano praticamente inteiro. Você pode ver que, por exemplo, no verão não é uma temperatura de 50 graus do Brasil, mas, por exemplo, ano passado fez 30 graus. Foi uma temperatura assim ok, só que assim, um curto período de tempo, no máximo 3, 2, 1 mês, que é o período máximo ali do verão, né? No máximo. Foi um mês muito bom e os outros meses frios. E outra coisa, normalmente os dias normais assim, que estão calor, não é aquele sol azul que não tem uma nuvem no céu. Normalmente quando tá um pouquinho mais quente assim, é aquele mormaço, no máximo um mormaço, e o céu fica totalmente cinza, nublado. É aquela temperatura assim, até agradável, porém o clima é feio. Então ele não te estimula muito a viver, a correr, a fazer esporte, a te incentivar a sair. O clima não é um grande incentivador a você fazer as coisas. Muito pelo contrário. Se você dá uma pesquisada no Google, você vai ver que o clima é um dos causas principais para depressão. Então você pode ver que aqui tem muitos casos assim por conta do clima ruim, por conta do frio, por conta, né, muito cinza. Mas é assim, né? Tá de boa. Eu saí da Bahia e vim morar na Irlanda já sabendo disso. E se eu, que sou da Bahia, me acostumei à Irlanda, eu acredito que você também pode se adaptar
tranquilamente e saber que aqui tem pontos negativos e tem pontos positivos, né? Inclusive, você que está me assistindo, comenta aqui de onde do Brasil que você é. Eu quero saber o quão fácil ou o quão difícil vai ser para você se adaptar a isso. Próxima curiosidade, o café da manhã reforçado. O café da manhã é diferente. Café da manhã irlandês. Pensa num café reforçado, menino. Nossa senhora. Na Irlanda é muito comum você ter o Irish Breakfast. Na Inglaterra também. Muito comum você ter o English Breakfast, que é um café da manhã muito diferente do nosso café da manhã do Brasil. Normalmente, quando você chega aqui, pouco tempo depois, ou às vezes até antes, se você der uma pesquisada antes, você vai ver que é uma tradição da Irlanda praticamente esse café da manhã diferente. Se você tá pensando que ela é um café com leite com ovos, você tá bem enganado. Ela é bem diferente desse café da manhã que você tá imaginando. O prato ele contém ingredientes como fatias de pão, bacon, salsichas fritas ou grelhadas, ovos, morcela preta e branca, que é aquele black pudding, né? Feijão com molho de tomate, que é um feijão mais adocicado. Eu particularmente, esse feijão eu já gosto, mas tem muita gente que não gosta. Batata e cogumelos. Então você vê que é uma mistura que eu falando aqui, talvez você até imagine que seja gostoso, mas quando você vai comer, é uma comida bem pesada para você comer logo de manhã. Eu particularmente acho. Eu particularmente não gosto muito do Irish Breakfast, mas conheço gente que gosta. E normalmente para beber ou um café ou um chazinho de boa. Alguns itens às vezes podem variar de lugar ou de preferência, a depender do restaurante, a depender do pub que você vá. Mas geralmente é isso aí que eu falei para você. Os irlandeses também, eles normalmente não comem esse Irish Breakfast todos os dias religiosamente. Normalmente esse prato é mais popular nos finais de semana ou nos feriados, beleza? Quando as pessoas normalmente têm mais tempo de parar a vida, cozinhar, preparar, fazer tudo direitinho, porque, né, o Irish Breakfast pra gente é um almoço. Então você tem que ter aquele tempo ali para cozinhar, para preparar. Mas pode-se dizer que essa refeição é feita pelo menos uma vez na semana ali, né? Normalmente. E no dia a dia de boa, quando você não come essa bomba, normalmente é uma refeição um pouco mais modesta, podendo ser um mingau de aveia, né, o porridge, que é a aveia, você joga uma aguinha ali e tal, ou um leitinho, a depender da pessoa, frutas ou torradas, né, torrada que é muito barato e bom, e as frutas também são muito boas, assim, não são iguais às frutas do Brasil, são frutas diferentes. Por exemplo, no Brasil tem muita banana boa, nossa, banana da terra aqui eu nunca vi, e se você já viu? Comenta aqui porque eu quero ver, eu não vi. E as bananas normais são bananas assim que não tem muito gosto. As do Brasil são muito mais gostosas. Agora aqui, por exemplo, tem muitas frutas boas e baratas, por exemplo, amora, uva, morango e frutas vermelhas no geral, certo? Então tem algumas diferenças. E a maçã também, você pode ver que tem muitas e bem barata, inclusive. Próxima curiosidade, limite para comprar bebida alcoólica. É, meus amigos. Sabe aquela adega 24 horas que a hora que você quer, você consegue comprar? Então, aqui não tem não. Assim, tem pessoas que compram dos mercados e podem levar para você. O famoso madrugadão da bebida. Quem você acha que faz isso? Brasileiro. Porque normalmente irlandês não tem isso. Os mercados tradicionais, eles fecham cedo, inclusive. Normalmente eles vendem bebida até as 22 horas. Depois que passou isso, você acabou a sua cerveja ali 2 horas da manhã, você bebendo, tomando uma com os amigos, quer tomar mais? Tem não, você compra no madrugadão, que é muito mais caro que o mercado, ou você simplesmente não bebe mais nada. Os horários de funcionamento normalmente são entre 10 horas da manhã e 22 horas da noite. E nos domingos esse horário é um pouco mais curto, para 12:30, beleza? Então, claro que esse horário não é fixo para todos os mercados. Bom você observar qual é o mercado mais próximo da sua casa e verificar que horas ele abre e fecha para você poder comprar a sua bebidinha na hora que você quiser, o seu vinhozinho, a sua cerveja, o seu whisky, sua vodka, enfim, não sei o que você quer beber, não sei o que você gosta de beber, mas para você poder se programar antes, beleza? E lembrando também que eles pedem a identidade, né? Se você aparentar ser uma pessoa mais nova assim, pode ver que eu não aparento. Mas nunca me pediram identidade na vida, que eu nunca já vi pedir identidade pra careca. Eu nunca vi. Mas se você tiver uma aparência um pouco mais novo assim, talvez eles te peçam a identidade sim. Então fique com ela em mãos porque talvez eles peçam, beleza? E outra observação aqui também nesse assunto é que é extremamente proibido beber em locais públicos.
aqui, por exemplo, na Irlanda. Porque, por exemplo, se você quiser pegar bebida e ir beber no parque, beber na rua, sair bebendo, pegar a cerveja no bar e sair bebendo, você não pode fazer isso igual você faz no Brasil. Não, você não tem essa liberdade porque aqui é extremamente proibido. Lembrando que tem alguns países na Europa que você pode sim fazer, mas é bom você, antes de ir para o país, pesquisar para ver se pode fazer ou não, porque imagina se você viaja para um país e é preso porque tá bebendo na rua porque não sabia disso. Se você é inscrito aqui no meu canal, você vai saber que você pode fazer isso ou não, a depender do país que você vai, né? De nada. E tem algumas observações também, que às vezes tem alguns pubs ou restaurantes que tem uma área específica fechada para pessoas, para situações como essa, mas quando você vai sair do bar com a bebida, tem um segurança lá para ficar de olho se você tá com a bebida ou não, beleza? Às vezes algumas pessoas saem com um copo, mas com a bebida não. Um copo vazio pode ser, agora com um copo cheio não pode. Inclusive nos mercados também tem uma área exclusiva para bebidas alcoólicas, que tem uma portinha. Quando essa portinha fecha, ela às vezes fecha, porque tem um horário de funcionamento para vender as bebidas alcoólicas. Ela normalmente fica fechada na hora que, porque o mercado abre antes, né? O mercado abre cedo, só que cedo você não consegue comprar bebida alcoólica, beleza? Então, na hora que libera essa hora, a portinha libera e aí você consegue transitar normalmente pela área de bebida alcoólica, porque ela fica separada das outras bebidas, ela fica separada das outras coisas, beleza? É bem diferente do Brasil essa, né? Essa eu também não esperava não, mas tudo bem. E uma conclusão que eu posso tirar disso é que, assim, se você está determinado a ir para outro país, conhecer novas culturas, você tem que entender que tem coisas muito parecidas com o país que você é nativo e tem coisas também muito diferentes do país que você é nativo. Então seria o ideal você estudar um pouco antes para saber que diferenças são essas, para você não passar muito aperto. Perrengue você vai passar com certeza, né? Não tem jeito de você não passar perrengue, mas o mínimo que você puder passar é melhor, né? Dá uma melhorada. Por exemplo, é muito bom você observar as leis do país antes de você ir para o país, porque, por exemplo, na Irlanda tem leis rígidas quanto você beber álcool na rua. Você pode ser até preso, conduzido à delegacia por causa disso. Imagina você ir para um país e ser preso, maluquice. Então dá uma pesquisada antes para evitar qualquer tipo de problema. E assim, você pode observar muitas coisas, muitas curiosidades dessa como pontos ruins, mas você pode observar também pelo lado positivo. Porque pense comigo, eles proíbem você comprar bebidas alcoólicas no mercado até 10 horas da noite. Isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas, porque elas bebem menos, elas às vezes já tá muito louca, não precisa beber mais. Ou às vezes você quer beber e não consegue, você evita ali, né, o consumo de bebida alcoólica. Eu não tô falando que é para não beber, porque eu bebo. Mas assim, para você beber de forma mais consciente, você provavelmente também evita os acidentes, você evita a quantidade de pessoas bêbadas na rua, você evita a quantidade de pessoas que bebem dirigindo. Então, não é de tudo ruim, né? Tem algumas características dessa que tem pontos positivos também. Acredito que o governo deve pensar muito ao criar essas regras, senão elas não existiriam, né? E lembrando aqui também no final deixar esse recado massa aqui para você, que se você quiser participar do meu evento gratuito, que eu conto para você como que eu fiz para sair da Bahia, lá da minha faculdadezinha de engenharia, que eu tava super desanimado, super triste, para vir para a Europa, para um país que eu nunca tinha ouvido falar na vida, em uma língua que eu não sabia falar, e eu consegui alcançar a minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira, e alcancei vários sonhos, inclusive tem vários sonhos ainda para acontecerem, mas eu vou te contar tudo isso e mais um pouco por meio desse evento gratuito, que basta você se inscrever nesse link abaixo que eu vou deixar aqui para você na descrição, beleza? Tamo junto e até a próxima!